Bom, boa noite a todos do Páginas em Diálogos. Estamos aqui agora com uma outra maravilhosa, que é a Roselma, e ela vai nos, nos contar toda a sua trajetória como professora, que é também trabalhar na secretaria, não é isso? Escritora de livros infantos juvenis. E, Roselma, boa noite. É um prazer ter você aqui conosco, tá? E Páginas em Diálogo é um canal no YouTube que eu e o Eduardo, a gente, amantes da literatura, amantes da leitura, abrimos assim para escritores do Brasil, né? Ter o seu momento de fala, de contar suas histórias. Então, assim, sinta-se à vontade para contar. É uma conversa de comadre, como você disse aqui no começo. Então, assim, é bem tranquilo. E assim, eu tô super curiosa para saber sobre os livros, tá? E é isso. Seja bem-vindo. Vamos lá? E eu vou ficar aqui no backstage, tá bom? Então, se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Beijos. Boa noite, Roselma, tudo bom? Como é que você Boa está noite, nesse lugar aí tão bonito? verdade. Boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores, né, do Páginas em Diálogo. Eu estou hoje aqui com Roselma Milani, que é escritora paraense, gestora educacional com mais de 20 anos de atuação no serviço público, pesquisadora dedicada às temáticas de educação integral, formação docente, políticas públicas e literatura voltada à infância e às questões sociais. É pouca coisa, né? Você, eu pesquisei sobre você, você nasceu no Garimpo, não é isso? Uma Isso coisa, mesmo. eu achei super fantástico, assim, você nasceu num garimpo. E eu queria saber de você como é que a literatura chegou até você no garimpo, como é que você conseguiu sair do garimpo, estudar, chegar à universidade. Hoje você é formado em biologia. Então, assim, qual é essa trajetória até a faculdade? Como é que você. Qual foi o ouro que você achou no garimpo da literatura? Me conta. Então, boa noite, Eduardo, Nélida, toda a galera aí que acompanha a página em Diálogo. Uma satisfação enorme conversar com vocês. Então, eu nasci nessa realidade, né, de garimpo, sou filha de garimpeiro. Meu pai viveu muito tempo da sua vida no garimpo, então nasci na década de 80 na região sul do Pará, em Ourilândia do Norte, onde nós estávamos no ciclo econômico do ouro, né, a época do ouro. E assim, o meu primeiro contato com a literatura foi a literatura contada. Né? Qual era o meio de comunicação que se tinha no garimpo? A rádio. Então, eu fui embalada por Heleninha Boltoni no programa ali da Rádio Nacional da Amazônia e ouvia todas as histórias da literatura nacional e internacional, né, os clássicos da literatura infantil. Então aquilo me intrigava muito e foi assim um divisor de águas para instigar a minha curiosidade, né? Porque a partir do momento em que eu ouvia Heleninha Boltoni narrando aquelas histórias e tinha toda aquela sonoplastia na rádio, eu ia criando aquelas imagens na minha mente, né? E um fato curioso sobre isso é que eu nunca li Dom Quixote de La Mancha. Né? Ah, Eu conheço a história porque eu ouvi na Rádio Nacional da Amazônia. Então, todos esses livros, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, Rapunzel, a história de Dom Quixote de La Mancha, todos os clássicos da literatura, eu conhecia as histórias, Mágico de Oz e tal, conhecia as histórias, mas eu nunca tinha tido acesso aos livros. Eu tive acesso aos livros depois que tive meus filhos. Esse é o primeiro ponto. Depois, né, com 7 anos de idade, eu fui à escola. E aí a escola me oportunizou mais esse momento de encantamento através das histórias que a minha professora contava. Mas o acesso a livros ainda era um tanto limitado. uhum. Mas uma semente brotava no meu coração, que era a semente do vontade de estudar mais, de conhecer mais, de querer mais. E o único livro que eu conhecia
além dos livros didáticos, além dos livros que eu tinha acesso à escola, era a Bíblia. Isso parece clichê, né? Ai, não, era o único livro que tinha na minha casa, era a Bíblia. Então, aos 8 anos de idade, eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, porque eu aprendi a ler, eu queria ler e eu não tinha o que ler. A revista Hermes, a revista da Avon, não era suficiente para saciar a minha vontade de leitura, então eu fui lendo, né, mesmo sem compreender, porque alguns textos não eram ainda compreensíveis, né, pela minha maturidade cognitiva de uma criança de 8 anos. E os meus pais, inclusive, contam que eu era uma criança muito curiosa. Em todos os lugares que eu ia, eu queria saber que letra era, que número era, que palavra era, o que estava escrito ali. E depois que eu concluí ali a minha etapa de aprendizagem no garimpo, que foi até a segunda série, eu fui para a cidade, fui morar com a minha avó em São Félix do Xingu, que é uma cidade que fica próximo à Ourilândia do Norte, né? E aí lá eu tive acesso à biblioteca. Aquilo para mim foi o paraíso no céu. Eu nunca tinha visto uma biblioteca na minha vida. E aí lá os professores atribuíam trabalhos, tinha essa questão da pesquisação. E qual era o local que você tinha para pesquisar? A biblioteca. Lembro até hoje, não existe essa biblioteca lá, hoje repaginada, é claro, é a Biblioteca Olavo Bilac. Depois eu retornei para o garimpo novamente, fiquei mais um ano lá. E aí, mais uma vez, tive que sair porque encerrou de fato, não tinha mais como continuar, porque era uma escola muito seriada, de pré-escola e primeira a quarta série naquela época, né? E aí fui para Tucumã, que é uma cidade também próxima à Orlândia, que faz divisa, inclusive, com o município, estudar numa escola gigantesca chamada Donato de Andrade, e lá tinha uma biblioteca mais gigantesca ainda. Até aí, a minha relação com o livro era uma relação ainda muito restrita. Depois, os meus pais, depois acabou o ouro, não tinha mais onde buscar ouro, não tinha nem para sobrevivência. Nós passamos, inclusive, necessidades do básico em casa, né, no garimpo, de faltar alimento mesmo, porque nós só tínhamos acesso à terra para garimpar, nós não tínhamos permissão para plantar. Então, morava na roça, mas a roça não era nossa, então a gente não podia plantar. E aí nós passamos necessidade mesmo de alimento e o meu pai resolveu ir embora, né, para a cidade, abandonar esse sonho de bamburrar, de encontrar ouro, de ficar rico, e fomos morar em São Félix do Xingu. E lá eu tive a minha primeira experiência leitora que me tornou, assim, que consolidou essa leitora ávida que existia em mim. Foi aos 14 anos de idade, quando eu estava na quinta série, uma professora de língua portuguesa, pediu para que a gente lesse todos os clássicos da literatura nacional. Então, mais uma vez, lá estava eu lendo todos os clássicos da literatura, aí não era mais infantil, era literatura Aham. nacional. E no final do ano nós fizemos um amigo secreto na escola, e essa professora me tirou. E ela me deu de presente um livro, eu não vou me recordar agora o nome do autor, mas inclusive eu fiz uma postagem recentemente falando disso no meu Instagram. O livro é A Moreninha. E eu me identifiquei muito com aquela história, né? Eu tinha 14 anos, eu tinha algumas perguntas que não sabiam me responder, eu estava tentando descobrir esse amor que eu conhecia através da literatura infantil, dessas princesas, do príncipe encantado, mas tinha muita desconfiança, então eu me identifiquei muito com isso. E foi aí que eu percebi que os livros faziam parte da minha história desde sempre, que eles podiam contar histórias, mudar mundos, mudar contextos, contar sobre contextos. E a partir disso, eu percebi que eu precisava continuar estudando. Então, eu fui persistindo nisso, né, de buscar essa questão de estudar, a escolarização. Aí já morava na cidade, já tinha acesso à escola. Aos 16 anos, como adolescente curiosa, eu acabei engravidando, né, sem orientação, sem acesso à informação, e aí eu engravidei e me casei, mas eu não parei de estudar porque o meu objetivo, que era um, tinha se tornado dois, né? Era cuidar da minha família, do filho que estava a caminho, mas eu precisava continuar estudando para garantir uma vida diferente da que eu tive para aquele filho que estava a caminho. Terminei o ensino médio. Durante esses 3 anos, 2 filhos chegaram, né? Um e E- mais dois, né? E aí o casamento.
Depois disso, eu fiquei um tempo sem estudar, terminei o ensino médio, eu não tinha como continuar estudando, porque em São Félix do Xingu, naquela época, não tinha universidade, né? Sim. E só depois de 5 anos que eu concluí o ensino médio foi que chegou à universidade, e aí eu prestei o vestibular e fiz o curso de licenciatura em biologia, graças a uma política pública que permitiu que as universidades saíssem dos seus polos, né, saíssem dos seus centros e Uhum. fossem para outros lugares, porque a universidade onde eu cursei biologia é do Ceará, né, a Universidade Vale do Acaraú, eu fiz em São Félix do Xingu, graças a essa política pública pensada para difusão do ensino superior. E aí eu me apaixonei pela biologia, por ser professora, sempre foi um sonho. Desde criança eu brincava de escola, eu estudava à tarde no garimpo, mas eu ia pela manhã levar os meus 2 irmãos mais jovens e eu ficava a manhã toda na escola. Eu me sentia ali era meu lugar, meu espaço, né? Me sentia em casa. Então, foi muito isso, conciliando trabalho, escola, família, e persistindo esse sonho de estudar e conquistar um espaço que já era meu, mas que estava me aguardando com toda a preparação necessária para dar uma vida diferente da que eu tive para os meus filhos. Que maravilha, essa história é linda demais. E voltando um pouco, é, a rádio, eu achei fantástico essa rádio que você ouvia, que narrava os clássicos, né? Ela funcionava como uma novela na Sim, época sim, que você sim. ouvia. Que maravilha! Isso a gente perdeu muito essa questão da rádio, né? As rádios meio que não fazem mais esse tipo de programa de ler o livro, de fazer essa releitura do livro na rádio. Que É. maravilha! Dedicado às infâncias, né? Não tem esse momento dedicado às infâncias. E eu vejo, Edu, que me permita chamá-lo assim, Claro, né? É, que é nesse processo, nesse momento ali que você está em formação, que é importante essa chegada das literaturas, né? Desse diálogo pensado e preparado para as infâncias. porque você precisa estimular o gosto pela leitura, pelo livro, pela história, porque eu acho que a gente conversou mais cedo com um amigo nosso, Astier Basílio, que está na Rússia, é um tradutor da língua russa, um poeta daqui da Paraíba. E ele diz que a chegada dele na literatura foi pela oralidade também. Os avós contavam muitas histórias, eram analfabetos, mas contavam muitas histórias, eram da cultura popular, do cordel, do repente. Então ele chegou à literatura pela via oral, né, pela essa oralidade. E você também chega, de certa forma, à literatura pela oralidade, né, do rádio, de estar ouvindo, pô, Dom Quixote, você ouvir Dom Quixote pelo rádio deve ser a coisa mais incrível do mundo. Verdade. E essa sua chegada na biblioteca, eu achei muito bonita essa cena, né? Que você não tem acesso ao livro e quando chegou na biblioteca, o seu Eldorado era aquela biblioteca. Sim, sim. Acho que genial, muito bonita essa história. E aí eu fico me perguntando, por que biologia? E não letras ou não a área de letras, né? Então, existe uma questão de acesso, né? O meu primeiro sonho era biblioteconomia. Eu queria ser biblioteconomista. Por quê? Porque eu queria estar entre os livros, né? Depois eu pensei assim, não dá, não tem como, eu quero ir para o direito. Também não dava, porque não tinha acesso, não tinha universidade, meus pais não tinham condições de me enviar para uma cidade que, naquela época, esses cursos só tinha na capital, em Belém, que fica a mais de 1.000 quilômetros da cidade de São Félix do Xingu. E aí, depois, quando apareceu a oportunidade de prestar vestibular, a minha escolha foi letras em inglês, né? Ah, Mas não formou turma, então formou a turma de biologia, e aí eu entrei na biologia. E o interessante, Eduardo, é que na primeira disciplina eu pensei assim, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Esse povo, eles estão falando de coisa que eu não sei o que é. Eu não vi isso no ensino médio, eu não vi isso no ensino fundamental. Será que eu pulei, eu fui abduzida quando estava tendo as aulas de ciências? O que é isso, né? E só depois do segundo semestre do curso, foi que eu fui me identificar
a partir da curiosidade, né, que era uma coisa, que é uma coisa muito forte em mim, né, desse descobrir o que tem depois. Então, foi uma escolha, assim, foi o que eu tinha para o momento, né, porque as minhas escolhas, se tivesse tido oportunidade, seria realmente voltada para a área de letras, né, ou biblioteconomia, ou letras mesmo, para navegar aí nesse universo da literatura, da escrita, da leitura, porque é uma coisa que sempre me atraiu bastante. Ah, que maravilha. E como é a sua relação com a sua cidade? Você chegou a ser secretária de educação, né? Como é que foi esse trabalho? Você que virou professora, virou educadora, como é estar à frente de uma secretaria da educação? Quais foram os desafios que você encontrou? Qual foi os acertos que você, né, propôs para as pessoas? Como foi que você conseguiu levar essa dedicação que você tem pela educação, pela leitura? Como é que você levou para a população? Como foi a sua gestão? Então, eu iniciei o serviço público aos 20 anos, mais ou menos, aos 20 anos, como auxiliar administrativo em São Félix do Xingu, né? E aí, o tempo todo trabalhando com política pública dentro da Secretaria de Educação, e aí nesse interim eu finalizei a universidade, fiz outro concurso, fui aprovada como professora, e aí comecei a trabalhar na sala de aula e na Secretaria de Educação. Isso foram 15 anos. Depois eu mudei de São Félix do Xingu e vim morar em Canaã dos Carajás, então já tem 11 anos que eu estou em Canaã dos Carajás. E cheguei trabalhando, né, na gestão pública, comecei a trabalhar na Secretaria de Educação aqui, depois eu fui para a Secretaria de Planejamento, depois para a Secretaria de Administração, depois para a Secretaria de Governo, e aí a política, né, a política pública observou em mim um potencial de de engajamento, né, de dedicação muito grande. E aí eu assumi a Secretaria de Educação em Canaã dos Carajás, primeiramente em 2019, julho de 2019. E qual era o meu propósito? Assim, trazer para a Secretaria de Educação uma contraonda daquilo que acontece na sociedade. Né? Porque a escola é o reflexo da sociedade. Mas se nós estamos formando cidadãos aqui, que não é o contrário? Por que não é a escola que é o reflexo Uhum. da sociedade, né? Então a minha proposição era essa, de trazer muito engajamento, de receptividade, de acolhimento. E aí eu tive a oportunidade de implantar algumas ações na Secretaria de Educação de Canaã dos Carajás, entre elas uma ação muito potente voltada à valorização da escrita, da leitura e da difusão literária, que foi a criação de um festival literário e artístico no município que já está na sua 7ª edição. Né? Então, esse festival ele tem, inclusive, um card livro que é para os estudantes, todos os estudantes da rede pública municipal recebem um card livro, todos os profissionais da educação, seja ele professor ou não, também recebem um card livro, tudo isso para investir na estruturação, né, na construção de sua biblioteca pessoal. Então, para dar acessibilidade mesmo e fazer a literatura circular. Essa foi uma das ações, e aí tiveram muitas ações, muitos projetos voltados para o protagonismo do estudante e do professor também, né, valorizando ideias dos professores, porque é muito fácil você estar na gestão de uma secretaria e pensar projetos inovadores. Quando ele vai para o chão da sala de aula sem a participação do professor, tem uma grande chance disso dar errado, né? Sim. Porque é no chão da escola que a educação acontece. Então, tive em Canaã, eu tive muito mais êxito, né? Porque o engajamento foi maior, os recursos financeiros também são significativamente maiores, né? Nós estamos falando do município com maior PIB nacional. Depois eu fiquei 4 anos em Canaã como secretária, saí em 2022, e aí fui assumir a Secretaria de Educação em São Félix do Xingu. Lá o desafio muito maior,
Nós estamos falando do terceiro maior município do Brasil em dimensão territorial. São mais Hum, de 80 mil quilômetros quadrados de extensão territorial, uma quantidade significativa de escolas multisseriadas e campesinas. Né? Imagine nessa dimensão de 84 mil, 70 escolas multisseriadas, 32 escolas indígenas nos dois rios, Xingu e Fresco, e um recurso mínimo. Então, foi muito desafiador. Eu fiquei um ano lá, foram 10 meses de gestão em São Félix do Xingu, e aí depois eu retornei para Canaã dos Carajás, onde eu estou hoje, que a minha família ficou aqui, né? Meu marido, meus filhos. Então, esse e- negócio de marido para lá, mulher para cá, isso não deu muito certo para a gente. E aí, saí da Secretaria de Educação. Então, foram duas experiências maravilhosas, que eu pude, inclusive em São Félix do Xingu, com poucos recursos, nós também implantamos uma ação lá, que foi um sarau literário, com... Lá a gente não conseguiu fazer feira do livro, como em Canaã, mas nós fizemos um escambo literário, que era Eita, onde você podia levar o seu livro e trocar por outro. Né? Então, eu não tinha como comprar, mas eu tinha como trocar. Então, fez essa questão da circulação da literatura, levamos alguns autores regionais para participar de bate-papo, de dar acesso mesmo, porque hoje, para mim, pensar em conversar com o autor parecia algo meio mitológico, né? Ai, Roselma Milani escreveu esse livro. Quem é essa mulher? Onde ela mora? Em qual o sim. país que ela está? É numa mansão e tal. É uma coisa meio mitológica. Então, quando eu estive em São Félix do Xingu enquanto secretária, eu me via a menina Roselma, aquela menina que nasceu no garimpo, que cresceu no garimpo, que queria ter acesso a muitas coisas e que infelizmente não tinha. Então, naquela oportunidade, eu queria ofertar para as crianças oportunidades que eu não tive quando eu era criança. Né? Uhum. Então, conhecer um autor, ter esse acesso ao livro, trocar o livro, conquistar o livro que ela quer, HQ, livro infantil, desenho, bailarinas e tudo mais. Então, a gente fez esse movimento lá também. Na área científica, né, como eu sou das ciências e estou no mestrado de Educação de Ciências e Matemática, tanto em Canaã como em São Félix do Xingu, nós fizemos feiras científicas, né, de ciências e matemática, fortalecemos a questão da astronomia com a mostra de foguetes literários, foguete didático, na verdade, não foguete literário, foguete didático, assim, sempre pensando nessas oportunidades, Eduardo, de coisas que eu queria ter tido oportunidade de fazer, de acessar, de conhecer quando eu era criança, que eu não tive. Em Canaã dos Carajás, nós tivemos a oportunidade de construir um, um planetário. Aqui tem um planetário com tecnologia 4K. Eu acho que é o mais sofisticado da região norte. E eu nunca entrei num planetário. Nunca. Eu não tive a oportunidade de estar como secretária quando o planetário foi inaugurado, mas toda a elaboração de projetos, de licitação Sim. e tal, foi na gestão em que eu estava, mas eu nunca entrei num planetário. Eita. Então, essa curiosidade, essa magia que o livro me proporcionava, né, de criar, de imaginar como que seria. Eu li isso em algum lugar, e isso deve ser extraordinário. Então, a minha mente criava aquela imagem. E antes do planetário aqui ser inaugurado, na primeira feira de ciências e matemática, nós trouxemos um planetário móvel e ele foi a sensação do município, das Eu crianças, sabe imagino. assim, de ver. Então, para mim, é, eu não preciso entrar num planetário, eu não preciso participar disso. Mas só em uma criança entrar e ela sair de lá em êxtase, aquilo ali já me realizava. É, nas feiras, eu quase praticamente não tinha tempo de comprar livro, porque essa questão da tua figura política, figura pública, Sim. demanda muita atenção, conversa e tal, tal. Mas só em eu ver uma criança saindo com a sacolinha com o livro dentro daquilo ali, para mim já era extraordinário. Ah, e as mãezinhas estão comprando livro que vem com brinquedo. Não interessa. O livro está na mão da criança, isso é que é o importante. Então, foi muito desafiador, mas me fez crescer muito profissionalmente, mas, sobretudo, enquanto gente que gosta de gente, que olha para gente que pensa em gente. Então, isso Que foi a maravilha. parte mais importante para mim. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que é isso que a gente sente. Eu sou livreiro há muitos anos, né? Então, essa sensação de
ter uma criança com um livro, não importa o que seja, é lindo demais, assim. Acho que a gente, quando consegue vender um livro, fazer com que a criança escolha um livro e saia da livraria com um livro na mão, isso já não tem dinheiro no mundo que pague a sensação de ter da missão cumprida, de dar o livro, de o livro estar circulando. E pelo que você falou, essa feira de livro em Canaã já ficou fixa, né? Uma política sua que foi abraçada pelos secretários seguintes e se mantém. Então, acho que Sim, você fez um bom trabalho, né? Deixando. E imagino lá no Xingu, né? Que é. Imagina a dificuldade de você acessar essas escolas campesinas e indígenas, né? Com essa distância, com a dificuldade de locomoção, acho que foi um desafio muito intenso. sim. Que lindo. E aí você vira escritora, de uma leitora voraz e curiosa. A gente vai falar dos seus livrinhos agora, depois de uma história tão bonita. Você lança o primeiro livro, né, a Roselma e o Caminho das Estrelas, em 2024. Eu queria que depois que você mostrasse para a gente, que é contando a sua história, não é isso? Isso, isso. Então me fala desse livro, mostra para a gente esse livro lindo, que a gente já mostrou anteriormente, mas olha que coisa linda. E tem um detalhe sobre a ilustração que depois você fala, mas é lindo, 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 lindo. Como é que nasceu essa ideia desse livro de trazer tua história de forma tão lúdica e bonita? Então, apesar de eu ser uma consumidora da literatura, eu, assim, já tinha pensado em escrever, em me tornar escritora, mas isso foi um sonho que ficou engavetado por muito tempo mesmo. E fui colocando em prática essa paixão, né, demonstrando, buscando estratégias e tal para a difusão da literatura. E aí foi na elaboração, na construção da minha dissertação de mestrado, que aí tem uma parte que você precisa construir o seu memorial, né? Uhum. E aí vai lá eu construir o meu memorial. Não foi um momento fácil para mim, porque eu tive que revisitar tempos difíceis da minha vida, inclusive voltar ao garimpo, né, onde muitas coisas aconteceram, coisas que não foram legais para mim enquanto pessoa, enquanto criança, enquanto mulher, enquanto ser humano. Então, reviver esses 38 anos, porque eu tive que olhar para a minha vida, olhar para tudo que eu passei para construir esse memorial. Quando eu construí o memorial, aí eu olhei assim, eu disse, poxa, vou olhar agora como um olhar crítico, né? Vamos falar com a pesquisadora agora. Não é a menina do garimpo, é a pesquisadora. Vamos analisar essa história. Cara, essa história é legal. Eu estou falando de uma menina preta, filha de pai analfabeto, de mãe analfabeta funcional. Ela estudou até a segunda série só, criada numa situação inóspita, né? Cresci dentro de um garimpo, em situações de extrema pobreza, que chegou a faltar alimento na nossa mesa. Enfrentei vários desafios, inclusive estruturais, por ser uma menina negra, do garimpo, pobre, e através da educação pública, olha só onde eu cheguei, né? Olha só onde eu estou. Eu me tornei professora, eu me tornei secretária de educação do município mais rico do Brasil, entrei na universidade pública para um mestrado em educação de ciências e matemática, e olha quantas coisas eu fiz. Eu acho que essa história merece ser contada. E aí eu encaminhei isso para análise de uma amiga, que inclusive é a Lília Teixeira, né? Ela é diagramadora também, ilustradora, autora, e ela falou assim, Rosé, mas essa história é legal. Eu acho que você merece sim, tem que contar essa história, precisa inspirar outras pessoas, outras mulheres, outras crianças e tal. Falei, só que eu não quero contar só para o adulto, eu quero contar para a criança. Porque a criança precisa olhar para essa história, eu não estou contando só a minha história. Existem milhares de Roselma espalhadas pelo Brasil, que são frutos de escolas muito seriadas, que são frutos de famílias
que viveram em situação de extrema pobreza, que são frutos de escola pública, que são frutos de universidade pública e que conseguiram chegar, é, apesar de muitos desafios, a um lugar, ao sol, né? Construir uma família, ter uma casa digna, ter uma vida diferente daquilo que ela teve quando era criança. Dá isso para os filhos. Eu quero falar para as crianças. E eu quero falar da perspectiva de uma pessoa preta. E aí, eu pensei em falar para as crianças, e aí nasce esse projeto, né, infanto-juvenil, com essa protagonista preta, que é a Uhum. menina Roselma, e que ela percorre aí o caminho das estrelas, né? E aí pensa assim, ela se tornou artista, ela se tornou... Não, ela se tornou professora e impactou a vida de muitas outras crianças. E aí o livro, ele faz um passeio, né, pela vida da Roselma, ela criança, e aí ela adolescente, ela vai embora da casa dos pais para continuar estudando, ela se torna professora, ela se torna secretária, e aí traz duas das experiências enquanto secretária para retratar no livro. E uma coisa interessante também é que eu quis trazer para o livro essa diversidade de negros que existe no Brasil, né? Pretos e pardos formam a comunidade negra. Então, no livro, ele não tem um preto padrão. Inclusive, a própria Roselma, ela vai se transformando, né? Assim, É. ela começa com um cabelinho curto, depois ela vai para um cabelo trançado, ela usa um black power, e aí ela vai se apresentando, né, de diversas formas Uhum. nesse livro, justamente para trazer essa mensagem subliminar. E aí, uma outra coisa interessante, Eduardo, é que eu não conheço, eu não li todos os livros do mundo, é claro, e não conheço as histórias de todos os autores, mas os livros que eu conheço, que são biográficos, é a Malala e esse aqui. Eu não, de todos os livros que eu já li, infantis, né, infanto-juvenil que eu estou falando, não Aham. conheço, só conheço esses dois. Eu sei que existem outros, claro, mas eu não conheço. Então, eu quis contar essa história para as crianças, porque eu acho que é a fase mais importante da nossa vida, no contexto de formação cidadã mesmo, de olhar para a menina Roselma e dizer assim: olha, eu me identifico com essa menina preta que está aqui, que é protagonista, eu também posso construir o meu caminho, né, das estrelas, e aí eu encontrei o caminho das estrelas justamente porque eu me tornei uma professora. Então, as grandes estrelas da nossa sociedade são os professores. Verdade, sem dúvida. E acho que você preza muito pela educação, né? Eu acho que o caminho de muita transformação social passa pela educação. Sim, Eu acho sim. que, como você tem falado, acho que a sua carreira inteira sobre como a educação é importante, como você caminhou nessa trilha de estrelas por conta da educação, por conta de um programa de rádio que você ouvia e te direcionou para esse caminho de estrelas. É tão bonito isso. E qual foi a editora que você lançou o livro? Esse daqui é uma publicação independente, né? Só que Uhum. ele traz aqui o selo do EMA, que é o Instituto Mineiro de Artes, que ele é da Lilian Teixeira, que é uma ilustradora, que é autora também, né? Que faz um trabalho extraordinário aí, tem uma carreira de mais de 10 anos com edição, publicação, diagramação de livros, e ela me auxiliou aí na montagem desse livro maravilhoso. E quem quiser conseguir esse livro, comprar, qual é o caminho? Olha, ele está disponível no site da editora R3 e também pode me chamar lá no meu Instagram, né, @Roselma_Milani, e a gente envia para todo o Brasil. Eita, que lindo! E aí, não ficamos por aí. Você, não sei se ainda está, mas estava em pré-venda. Um livro, A Mala da Professora. Inclusive, você ganhou um prêmio recentemente, né? No finalzinho do ano passado, você ganhou o prêmio Loba de 2025, com A Mala da Professora. Tá na pré-venda ou ainda ou já Ainda tá na pré-venda. vamos já fazer a propaganda da Mala da Professora, que é o seu segundo livro, já premiado. Nem saiu ainda, físico, já é premiado. Sim, E sim. ele conta a história de uma professora que leva as coisas na mala, ninguém sabe o que é.
E É. uma merendeira que fica danada querendo saber o que é que tem nessa mala. Essa professora esconde umas bugigangas, esconde aí o quê nessa mala. Conta um pouquinho sobre esse livro, a mala da professora. Esse livro, inclusive, virou piada, né? É a mala da professora ou é a professora mala? E tal, né? Tem aí um sentido dúbio aí no tema do livro. Mas, assim, é um livro também baseado nas minhas vivências enquanto professora. Hoje eu estou licenciada do cargo de professora, que eu sou efetiva em São Félix do Xingu, então eu estou de licença, sem vencimento. E atualmente, há 2 anos, eu estou apenas com consultorias, fazendo como consultora, formadora, palestrante e tal. E numa dessas minhas andanças, né, eu sempre carrego a minha mala com os meus instrumentos para as formações, né, uma malinha, tipo aquela mala de mão mesmo que você vai para o aeroporto, Sim, eu sempre carrego uma malinha daquela com todas as bugigangas ali que eu preciso para as minhas formações, passar perrengue, né? Porque eu saio daqui e pego a Transamazônica, vou parar lá em Senador José Porfírio, que tem que atravessar rio e tal. Então, às vezes lá não tem o que eu estou precisando, eu já levo tudo. Numa dessas minhas viagens, eu cheguei numa escola e as serventes, né, o pessoal responsável pela limpeza, ficaram intrigadas, porque eu deixei a mala na porta e fui atender outras colegas que estavam assim, e elas ficaram, que chegou de mala aqui, né? Alguém vai trocar de roupa? Vai ter alguma apresentação? Como assim? E aí esse negócio ficou martelando na minha cabeça. E todas as colegas formadoras vinham até mim pedir materiais. Professora, a senhora tem uma tesoura? A senhora tem uma fita crepe? Tem isso, tem isso. E aí esse negócio pegou, virou assim uma piada da formação, né? Na mala da professora tem tudo, a tem professora tudo. Roselma tem tudo, é a professora Bugiganga e tal. E isso ficou ruminando na minha cabeça. Ao final do ciclo de formação, nós estávamos nos confraternizando no hotel, e aí essa história da mala começa bem antes, mas é piada, assim, de evento, e a professora de educação infantil, professora maravilhosa, contadora de história, que é a Uane Pompeu, ela é do município de Altamira, todo mundo falando dessa mala, tirando sarro comigo, aí disse assim, não, mas a Uane também tem uma mala, busca lá, professora, a sua mala. A Uane chega com uma mala de quase 1,5 metros de altura, abre no hall do hotel e tem tudo enquanto é coisa de contação de história dentro daquela mala. Aí aquilo assim fechou a história na minha cabeça, né? No mote apareceu. Eu falei, é isso. Voltei para casa e aí estava focada aqui na divulgação do livro, preparando para a Bienal do livro de Belo Horizonte, tal, tal, tal. Fui um dia lá no hotel, depois de 3 dias de Bienal, cansada, sentei. Eu tinha começado a escrever já quando retornei do ciclo de palestra no bloco de notas do celular. Mas parei na metade, né? Não tinha dado tempo de terminar, deixei marinando, deixei marinando. Uhum. Lá no hotel, eu comecei a ler aqui as mensagens, porque eu estava fazendo uma planilha de custos, né? De despesas e tal. E aí achei o rascunho do livro A Mala da Professora e terminei esse livro. E aí mandei mensagem para o meu marido e falei assim, meu bem, você está preparado? Eu acabei de finalizar outro livro. Ele disse, não, não acredito, você nem lançou o primeiro ainda? Como assim? E aí mandei o texto para ele, ele falou assim, Roselma, o texto está extraordinário, essa história é linda, essa história é muito comercial, essa história é maravilhosa. E aí ficamos, né? Fui para a Bienal voltei de BH, fui para o Rio de Janeiro, para a Bienal do Rio, fui para Altamira para o festival literário lá, e aí aparece nessa correria o Loba Festival. Assim, do nada, rolando o feed no Instagram. Falei, ai, vou Uhum. inscrever o Rosel e o Caminho das Estrelas, porque tinha 2 categorias, infantil publicado, eu tinha o Rosel e o Caminho das Estrelas. Infantil não publicado. A Eu tenho mala. aqui a mala da professora, eu vou bem, né? E aí, assim, Eduardo, foi uma surpresa muito grande. Claro, né? Eu sou a escritora do livro, então o livro é meu amor, minha paixão, tá lindo, tá maravilhoso. Só que foram mais de 1.200 pessoas inscritas do Brasil inteiro. Eu não sei quantas tinham nessa categoria, infantil não publicado. E aí o danada da mala, finalista, semifinalista. Eu digo, meu bem, ganhamos o Loba, porque para mim
não era ir lá e pegar o prêmio de vencedora, só em eu passar nessa triagem, né, já era uma vitória. Beleza. Aí, a segunda etapa, o livro finalista. Eu digo, meu Jesus, Vai isso ganhar. vai dar alguma coisa. Essa história realmente é muito boa. E aí fui a São Paulo participar do Lobo, assim, um evento extraordinário. As meninas do Lobo Produção são fantásticas. E eu, na minha história de vida, Eduardo, eu estava precisando vivenciar aquele momento, sabe assim, com mulheres, com potência, falar de livro, falar de literatura, para eu continuar acreditando naquilo que sempre foi, assim, a minha bússola, né, a minha combustão. E aí, quando chega lá, no terceiro dia de evento, é anunciado as vencedoras de todas as categorias e a mala da professora vence. Aquilo para mim assim foi quando anunciaram, né, a mala da professora vencedora no infantil não publicado, eu fiquei em choque, assim, porque não é a história da mala da Rosel, é a história da mala de inúmeros professores Brasil afora. E essa mala, ela não traz só bugigangas, elementos de trabalho, ela traz histórias. Aí é a história dos professores, é a história dos estudantes, é a história da educação no Brasil, é a história dos nossos desafios cotidianos para continuar ensinando e, sobretudo, para continuar despertando interesse nos estudantes, que é o grande segredo da mala da professora. Ela traz esse encantamento. E aí, eu fiquei assim pensando, meu Deus, aí mais uma vez revisitar a minha história, né? De onde eu vim e onde eu cheguei, com essa história de vida, né? Aquilo que me construiu, que me feriu, mas que também me tornou forte. E aí olhar para os outros também, não é sobre mim, é sobre as outras pessoas, sobretudo sobre esses professores que estão enfrentando esses inúmeros desafios com as suas malas, né? Arrastando as suas malas pelas escolas, por todas as nossas escolas. Deixa eu te fazer E interromper rapidinho, fazer só uma pergunta. pode, claro. Quando você ganhou o prêmio, você lembrou daquela menina que ouviu o rádio? Porque eu fiquei apaixonado por essa menina que ouviu o rádio. Daquela Assim, menininha que ouviu o rádio, para essa mulher que conquistou o seu espaço e ganhou um prêmio. foi muito emocionante, assim, Eduardo. Eu estava sozinha, né? O meu esposo, meus filhos não foram comigo, eu estava só, mas ao mesmo tempo eu estava rodeada de muitas pessoas, de muito carinho, de muita atenção, de muito amor, ali, porque é um ciclo de muito acolhimento, né? De sororidade mesmo. E aí, quando chamou assim, né, infantil não publicado, a mala da professora de Roselma Milânia, veio um filme assim na minha cabeça, o primeiro contato com os livros, a história, o encantamento, o rádio, e aí eu pensando assim, eu só pensava assim, meu Deus do céu, a Heleninha Boltoni narrando a minha história, a mala da professora, eu pensava o tempo todo, Heleninha Boltoni contando a história da mala da professora, que coisa extraordinária que ia ser. E assim, foi muito gratificante. E isso tem me dado gás e fôlego para continuar contando histórias de encantamento. Porque a minha história não é só a boniteza que está aqui no livro, a minha história é muito mais que isso. Mas eu não quero falar do que me feriu, eu quero falar do que eu superei, do que eu me tornei, das coisas boas que existem, apesar de muitas outras coisas, né? Apesar de muitas faltas. Se você acredita, é possível realizar. E aí, não só como essa questão da metafísica, do motivacional, não. É de acreditar mesmo, de você acreditar na potência que existe em você, né? De ser embalado pelo rádio e essa onda sonora aí te levando, te construindo, te fortalecendo, você ainda absorvendo aquilo que é legal, aquilo que não é legal, você vai deixando para trás e sempre tem uma amiga que fala assim, é para cima que se olha e para frente que se anda. Então eu acho que é bem isso, sabe? E depois disso, Eduardo, já tenho mais dois outros livros escritos infanto-juvenil, Espero que ganhe né? mais prêmios e a gente consiga chegar nesses livros feitos, físicos, que é o legal, que é o É, cheirosinho. verdade. Maravilha. Você aí conseguiu encontrar essa narradora da rádio depois de. Não, Você nunca voltou não, a. não, não. Eu conheci, porque assim, os
os radialistas da Rádio Nacional da Amazônia eram os nossos ídolos, né, na década de 80, ali, 90, porque era como a comunidade conseguia se comunicar, né? A televisão aqui ainda era uma coisa muito distante. Eu conheci Edelson Moura, Maurício Fares, é, mas a Heleninha Boltoni eu não conheci. Inclusive, ela fazia um programa, Heleninha Boltoni e Edelson Moura. E o Edelson Moura, hoje, ele é casado com a irmã do marido da minha amiga. Eita, todo mundo. Então, o negócio está se aproximando. Vai dar certo, uma hora dá certo. Ah, que seria maravilhoso reencontrar essa É, narradora. Que mas lindo, nunca sabe? conheci pessoalmente. Inclusive, eu tinha pôster dela em casa, né? Minha mãe comprava, assim. Para mim, é uma voz que ficou gravada. E aí, depois que eu vim para a cidade, é como se eu tivesse o Cid Moreira, por exemplo, né? A gente Sim. tem o Cid Moreira ali cravado aqui na nossa mente, principalmente quando traz a narração da Bíblia, né? Então, Salmos e tal, tem o Cid Moreira, Fátima Bernardes, William Bonner, são vozes que marcaram a minha infância, assim como a Heleninha Boltoni nesse período aí de infância. Entendi. Que maravilhoso. É, você está com um projeto novo, além dos livros infantis, que é um projeto sobre pretitude, sobre essa questão racial, né, da questão de antirracismo, essas coisas. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso também? Então, Ele já está pronto, está próximo, ou ainda está em gestação? esse é um terceiro projeto, esse está em andamento, né? Está sendo gestado ainda, porque é um tema muito denso, então eu preciso mergulhar um pouco mais nessa temática para não ser algo panfletário, né? Sim, sim. Apesar de eu estar construindo a partir da minha vivência também como mulher preta. Então, o livro ele tem esse tema provisório preto literal, né? Então, o que é ser literalmente preto nesse país diverso que festeja a sua diversidade, mas que incrimina quem é diferente, né? Então, o que é isso? A partir desse lugar, constrói-se a narrativa desse terceiro projeto, que é um projeto pensado para a discussão realmente dessa temática, né, antirracista. Então, o que me fere, de onde eu falo, quais são os muros que nós ainda precisamos derrubar para que a gente consiga realmente ser festejado nessa plenitude da diversidade que constrói nosso país, né? Então, estou namorando aí esse livro, está maturando, já tenho o script, né? Assim, de onde ele parte, até onde ele chega, Entendi. até onde eu quero falar, mas agora acontece a costura dessa história, né? E Uhum. aí eu estou construindo alguns elementos para trazer um livro aí potente, que vai ser também um elemento para essa discussão que é tão importante, e sobretudo agora, né? Você, assim, eu não assisti no canal aberto, mas acompanhando flashes aqui no Instagram sobre o carnaval, né, que é uma festa importante, que fala muito de quem somos, né, do Brasil que somos, e ver assim a negritude sendo festejada, tendo voz, tendo vez. Para mim, enquanto mulher preta e professora, é uma coisa extraordinária, né? Ver que essa discussão tem se tornado cada vez mais potente e que tem ganhado espaço. E tem ganhado voz também. Não só estamos gritando, nós estamos falando e estamos sendo ouvidos. Acho que é importante, né? A gente está num momento muito crucial da história da humanidade, eu acho, né? Com tanta coisa Sim, acontecendo fora do país e no país, a gente tem que ter muito essa fala sua. Eu acho que é importante. Espero que esse livro ganhe logo luz, logo, né? Saia logo. E eu fico pensando se você não poderia, isso aí é uma encomenda, fazer um livro infantil sobre uma garotinha que ouve rádio.
Eu fiquei tão Ah, apaixonado por esse raio. Ah, próximo que livro pode ser legal. esse, né? É, E olha, pode ser uma semente aí lançada, vai, vamos regar, vai que cola. né? A Rosel, importância da oralidade na construção da infância, né? Da sim, criatividade. a contação de Vamos ver, história, acho isso fantástico, assim. Quando eu era legal. pequenininho, quem contava história para mim era minha tia. Para mim e para o meu irmão, ela tinha uns livrinhos de história e ficava com a gente adorava. Tinha uma da bruxa que a gente adorava. Eu acho que isso é muito importante e a gente perdeu muito isso hoje, né? Perdeu. E assim, Eduardo, tem uma coisa interessante, é que lá nessa época em que a gente morava no garimpo, tinha um rapaz que ele era o dono da terra onde a gente estava garimpando, e aí ele tinha livros, ele estava estudando para fazer o curso superior, já tinha terminado o ensino médio, e aí ele tinha alguns livros de história. E eu me recordo, assim, é, de um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, Eita, né? Então, assim, esse trecho que eu acredito, parece que é a primeira estrofe, ou é uma das estrofes lá que ele fala assim: minha terra tem palmeiras onde cantam os sabiás, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Esse trecho ficou grudado em mim para sempre. Eu não, eu, assim, o meu sonho era encontrar esse livro de história de novo para eu ler ali de novo toda essa leitura ali, essa narrativa. E aí eu ficava intrigada com aquilo, que tipo assim, como que esse cara escreve desse jeito, né? Minha terra tem. Por que ele não falou que aqui tem um monte de árvore e que os passarinhos que cantam aqui cantam diferente dos que cantam lá? mas eu acho que isso é um poema de Gonçalves Dias, eu acho. Isso, É um é negócio, eu acho que é um negócio poema assim, que que é é um, do Brasil aquele, sendo invadido, que que conta, tem né? essa coisa bucólica, a minha terra tem Isso. palmeiras, né? Onde canta o E aí eu sabiá. ficava intrigada com aquilo. Por que fala direito? Por que ele não escreve do jeito que eu consigo entender, né? Então, toda vez que eu pegava um livro para ler e tal, eu mergulhava nessa questão dessa escrita, né? Dessa diferença de como eles colocavam no papel e como eu me comunicava com as pessoas, né? Isso era uma coisa muito legal, eu ficava encantada com aquilo. E Porque essa a forma apreensão da culta. realidade deles não é a sua, né? Então era muito interessante. E esse contato, né? Então, quais foram as histórias que marcaram a nossa infância, né? O que que essas histórias contavam? E aí agora a gente vive numa época de desconstrução desses clássicos infantis, que tem outras versões, é, é, que traz uma semiótica diferente daquela que, para mim, né, que me embalou, que me fez acreditar, e hoje está sendo discutido em outros patamares, em outras camadas, né, outras camadas dessa literatura sendo discutidas. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Sempre que eu pego um livro, eu olho para ele e digo assim, o que, que eu posso trabalhar na sala de aula com esse livro aqui? Eu posso partir de onde para apresentar um conteúdo? Eu posso partir de onde para fechar um conteúdo? Sempre faço essa reflexão enquanto professora, né? Maravilha. Eu acho isso lindo, né? Acho que você falou tudo. Acho que a educação é o caminho para a mudança de várias histórias. E assim, esse seu livro, né, que conta a sua história, não é só a sua história. Eu acho que tem tanta menina e menino que tem que ler isso e ver que é possível você sair de uma condição para outra e você batalhar, mesmo com as suas dificuldades, a gente pode conseguir galgar nosso sonho, né? Esse seu Sim, sim. sonho era ser professora, trabalhar com educação, trabalhar com literatura. Maravilha. Roselma, eu só tenho a agradecer essa conversa. Eu achei maravilhoso, assim. Eu fiquei muito encantado com a sua história. Eu acho que essa menininha do rádio vai me. Eu tô. Ela vai ficar presa em mim por muito tempo, que eu achei muito bonito. Alugou um triplex aí na tua cabeça. Com certeza, alugou vários triplex, porque é uma história muito bonita, que eu não. Apesar de ter ouvido muito rádio aqui em João Pessoa, eu não me recordo de um programa que contava histórias para criança, assim, entendeu? Então acho que isso me marcou muito, achei muito interessante. E assim, no final da nossa entrevista, a gente sempre faz uma brincadeira que é o que que você está lendo hoje, né? Não trabalho, hein? Não, não trabalho.
E o que livro você indicaria para os nossos ouvintes que estão nos Olha, assistindo? Veja aí, eu como é que estou lendo Carta ao Pai, de Kafka, é né? brutal. Ano passado eu me desafiei a ler literatura mundial, os clássicos da literatura mundial. Comecei com Dostoiévski e aí me apaixonei. Não, minto, desculpa, me equivoquei. Eu comecei por Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. Fantástico. Depois eu fui para Dostoiévski e aí comecei a ler Kafka. E atualmente eu estou lendo Carta ao Pai. Um livro que eu indicaria, É, Roselma e o Caminho das Estrelas, de Roselma Milani. Esse livro todo mundo merece ler, ouvir e se encantar com essa história para continuar acreditando que a educação é o caminho que nos leva às estrelas. eita, que maravilha. Indicações belíssimas. Carta ao Pai, um livro bem tenso para quem não sei como é que foi a relação com seu pai, mas é uma leitura difícil para quem tem questões. Inclusive eu estou parada, travei. É um livro É que um livro pequeno, ele é pequenininho, 80 páginas, mas eu tô parada. Assim, não tem relação nenhuma com meu pai, mas eu vou dar aqui um spoiler. Eu tô lendo o livro e aí tô refletindo sobre a minha condição de mãe, né? Essa minha hum, relação, que tipo de relação eu estou construindo com os meus filhos e como que é essa comunicação, porque lá na carta ao pai o negócio é a comunicação que não é assertiva, né? é, Então, não é então muito clara, né? olhando muito para isso e sempre lendo e com essa lente pedagógica mesmo, né? Como que a gente pode discutir isso na sala de aula? Que tipo de comunicação eu estou tendo com esses meus filhos pedagógicos também, né? Ai, que lindo. É uma responsabilidade grande você tem, né, com esses meninos de você botar no caminho das estrelas. Isso mesmo. Que maravilha. E Roselma e o Caminho das Estrelas é um livro maravilhoso. Espero que as pessoas procurem, porque realmente dá um norte para essas crianças que é difícil, né? Às vezes não conseguem ir para a escola, eu acho que tão complexo. E a vida do professor mais ainda. Verdade. Roselma, obrigado. Achei fantástico. Eu estou super, super Olha, tocado pela sua Roselma, você história. realmente tocou no coração do Eduardo. Mas eu também fiquei muito encantada, assim, e pensar que uma criança teve esse primeiro contato através da oralidade mesmo, escutando lá o rádio e esse programa que eu estava lendo, você falando aí, eu fui atrás de saber sobre esse programa, e era um programa da tia Leninha, não é isso? Isso mesmo. Da Tia tia, Leninha. isso. E daí é muito interessante como isso, poxa, se chegou a você, quantas outras crianças ela também não atingiu, né? Sim, Com sim. rádio. E essa tua dificuldade de chegar onde tu chegou hoje mostra que você realmente é uma pessoa que luta, sabe? Que por tantas dificuldades, assim, é isso que nós, seres humanos, precisamos, assim, entender que passamos por dificuldades, né? Passamos por vários momentos difíceis em nossas vidas. E a busca, o continuar, não, não vou desistir, eu preciso chegar lá, eu preciso atingir meu. Às vezes o objetivo não precisa ser grande, gente. As pessoas pensam que tem que chegar a um patamar da vida muito alto, mas não precisa isso. Vamos atingir primeiro step, né? O primeiro degrau. E por sinal, falar em step, eu percebi que você gosta muito do inglês, né? Eu sou Eu formada em letras gosto. em inglês. Então, Eu assim, gosto. é interessante, porque eu também sou professora, certo? Da anos iniciais. E amo. Deixa eu estar aqui para carregar, que vai descarregar o. Pronto, agora melhorou. E amo, assim, essa questão da educação, sabe? Tenho outras formações, mas eu me encontrei na educação. Eu amo o que eu faço também. E tento, em sala de aula, não ser tão conteudista, sabe? Trazer reflexões. Porque as crianças, eu percebo que hoje, sabe, Roselma, na sala de aula, o professor passou a ser muito mais só que ministrar a aula, passou a ser psicólogo, uma parte da família deles, uma pessoa que talvez eles confiem muito mais do que do que pessoas que eles têm em casa.
Então, o professor muitas vezes passou a ser um ouvinte, né? Alguém que eles chegam lá para dizer, olha, eu tô com isso, eu tô com aquilo, às vezes me ajuda com isso. E a gente vai lá construindo uma relação com esses alunos. E assim, eu fico contente que nessa minha jornada, eu, eu comecei a dar aula para crianças no segundo ano, que hoje estão no nono. Então, assim, saíram do fundamental, anos iniciais, estão nos anos finais. E quando eu olho aquela menininha, que era bem pequenininha lá, com seus 7 anos, hoje está uma moça de 13, 14. Então, assim, é muito bonito. Eles ainda olham para mim e falam, oi, professora, e me abraçam e beijam. Então, assim, eu percebo que eu criei esse laço. E eu fico muito É importante. feliz. E, né, assim, eu falo muito com o Du aqui em casa, assim, que e já ouvi falar também que se a gente consegue transformar uma criança, sabe, eu vou ficar muito feliz, sabe? Se eu conseguir tirar fazer aquela criança acreditar que ela pode ser muito mais do que aquilo que é mostrado para ela, Sim, sim. entendeu? E eu boto muito essa questão da nossa relação mesmo de vida, assim, olha, eu fiz isso, eu estudei, eu ainda estudo, eu sou professora, mas eu ainda tô lá batalhando. Porque eu gosto de ler e eu acho que a leitura ela engrandece, assim, você abre muitos caminhos quando você passa a ler, quando você aprende a ler, né? Eu acho que é muito bonito. Eu acho muito bonito. Sua história é belíssima, é bela, é triste, assim, é inspiradora. Então, assim, parabéns, parabéns pela sua jornada e que você continue. Vou ler, viu? Carta ao Pai, porque Eduardo já mandou eu ler Carta ao Pai. Estou aqui num processo de desafio com ele. Eu tenho até abril para ler esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Olha, Paredão, paredão. Tá na Crime e minha lista. Castigo de Dostoiévski. Tem que ler até abril. Ele, Tá na minha lista, tá na minha lista. Pra vamos ver esse... se eu consigo esse desafio. Mas olha, Roselma, foi um prazer, certo? Estou encantada. Vou na Urutau lá, já fazer a pré-venda. Vou lá fazer a aquisição do livro da Roselma, para chegar aqui em casa. Viu? E é isso. Tenha uma boa noite, um bom feriado para você, para sua família, para todo mundo que tá aí. Gente, olha, muito obrigada, Nélida, muito obrigada, Eduardo, toda a galera aí que acompanha, né, esse canal maravilhoso. Obrigada pelo diálogo, obrigada pela oportunidade em partilhar essa história que não é sobre Linda, mim, é é sobre linda. muitas outras pessoas, muitas outras crianças, meninas, mulheres, meninos e homens que não tiveram oportunidade de sair, que não tiveram oportunidade de crescer, que não tiveram oportunidade de acessar, mas que saibam que é possível, que você precisa continuar acreditando, que existe uma potência em você e é só essa tua crença em você mesmo que vai te levar a Verdade. conquistar o seu espaço ao sol, né? E principalmente através da educação. Então, assim, muito obrigada Eu pelo creio. espaço, muito obrigada pelo carinho, pela acolhida. E você que está acompanhando esse canal, corre lá na Urutau e garanta a mala da professora. E na R3, Rosel, meu caminho das estrelas, você não pode perder essas histórias. Pode não mesmo, não. Maravilhoso. Parabéns, então. Parabéns por tudo, viu? Parabéns, você Obrigada, merece. gente. Tchau.